CoachCast no ar, mais um episódio para a sua carreira, para o seu negócio, para a sua liderança e, mais do que isso, para a sua vida. E tenho certeza que esse episódio hoje vai te deixar assim, muito feliz, porque a pessoa que eu estou aqui é uma pessoa que tem um astral maravilhoso e isso é importante para a gente. Então, já vou passar a bola para ele aqui, Luiz Fernando Grilo. Depois a gente vai chamando ele um pouquinho de Luiz, um pouquinho de Luiz Fernando, um pouquinho de Grilo. O irmão já esteve aqui e agora esse aqui, com certeza, assim, o nível, eu não sei qual que é o nível, mas os dois ali são feras, gente, é uma dupla sensacional. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Quem é você? Ô, Sérgio, obrigado pelo convite, muito feliz. Você sabe que a gente também tem um podcast, já aí na 4ª edição, e eu nunca participei de um podcast como entrevistado, só como entrevistador. Então, hoje é meu debut, né? Que fala, né? Legal! Quebrando aí essa primeira vez, e muito feliz de estar num espaço tão importante como o CoachCast. O Zé me falou muito bem, falou que foi um bate-papo super agradável. E pela prévia que a gente teve, já me senti super à vontade de estar aqui contigo, muito feliz de ser lembrado, de ser convidado. Dei uma olhada na turma que já passou aqui, né? 300 episódios, então, assim, uma galera muito boa. Eu acho que essa tua ação, Sérgio, de trazer vozes diferentes, é o que eu acredito muito. Acho que o mundo ele se fortalece, ele se estabelece através de redes. Quanto mais a gente se conectar com pessoas do bem e que estejam com o propósito alinhado para um mundo melhor, eu acho que é super importante. O meu irmão já esteve aqui, meu irmão mais velho, eu quero deixar claro antes, então, se você não assistiu, volte alguns episódios atrás e você faça a comparação se eu estou exagerando ou não, mas é um parceiro da vida, a gente é sócio. A gente trabalha junto desde 1994, Sérgio. Veja se pode isso. Eu ainda era um menor aprendiz, ele já abusando do meu trabalho infantil. Olha isso! Mas é uma história, um irmão mais velho que me ajudou muito, me ajuda muito na vida, e a gente vem se conectando cada vez mais. E você falou assim, quem é você, né? E eu vim meio que preparado para essa pergunta, mas, na verdade, entendendo por dois vieses, assim. O primeiro das qualidades e o outro dos defeitos. Porque normalmente a gente se apresenta com os da qualidade. Os defeitos a gente deixa de lado. Obviamente que eu vou deixar os defeitos de lado. Vocês não saberão, pelo menos não nesse podcast, os defeitos que eu tenho. Mas todos nós somos luz e sombra. Eu sou o Lu, então pode me chamar de Lulo, Grilo, meus amigos, as pessoas, eu me sinto super em casa. É como as pessoas próximas de mim me chamam. Gosto muito de ser chamado assim. Sou o pai do Vitório. Sou marido da Rafa, sou um apaixonado por pessoas. Eu sou daquela gente que está andando na rua, vai puxar papo com alguém. E eu estou com 40, vou fazer 48 anos agora, em agosto, e eu estou meio que preocupado, porque eu estou ficando velho, eu estou ficando cada vez mais cara de pau de conversar com as pessoas na rua. Porque eu tenho prazer em ouvir histórias, eu tenho prazer em me conectar com pessoas. Eu acho que a gente cada vez mais precisa entender o ser humano como ser humano, né? Jung falava mais ou menos assim, né? Quando estiver diante do ser humano, seja apenas outro ser humano, mais ou menos nessa linha. E eu gosto muito de entender as vulnerabilidades, principalmente as minhas. E então, eu sou um cara vulnerável, sou um cara de bom astral, como me considero de bom astral, sou apaixonado pela minha família, tenho pelo meu filho e pela minha esposa um amor, assim, incondicional, e amo trabalhar. Então, é isso que eu venho carregando ao longo da minha vida, é talvez esse trinômio, família, amigos e trabalho. E às vezes eu me enganava muitas vezes em querer responder quem eu sou pelo trabalho ou quem eu sou pela família. A gente é um conjunto de coisas, né? E é isso que me faz estar aqui hoje com vocês, viu, Sérgio? Que legal, e eu gostei quando você fala assim, eu tenho os meus pontos bons e tenho os meus pontos a melhorar também, sem dúvida, e todos temos, mas isso realmente assim é contigo, né, e você que melhore eles aí aos pouquinhos, tá tudo bem, né? Se eu trouxer minha esposa aqui, ela vai ter uma lista boa de defeitos. Não, aí é outro nível, a gente pode marcar um outro só para fazer isso. É melhor não, é melhor deixar para lá. Mas obrigado, viu? Obrigado pelo convite, super alegre de estar aqui. Que legal, eu também fiquei muito feliz, até porque foi indicação do Zé, e o Zé falou que você é muito melhor que ele, e eu não vou dizer isso, eu não vou entrar nessa briga. Não, a gente se complementa. As pessoas falam assim, caramba, como é que vocês trabalham junto desde 94? Cara, é muito tempo, eu tinha 15 para 16 anos, né? Como é que vocês estão juntos há tanto tempo?
Cara, lidar comigo é muito fácil. O problema é o Zé. Eu não, eu sou um cara extremamente... Eu vou brincando com isso, mas eu acho que uma coisa legal para trazer aqui para o nosso espaço, eu acredito muito nas intenções. Então, qualquer relação vão ter falhas de todas as partes. Eu vou falhar contigo em algum momento, você vai falhar comigo, mas quando a gente tem clareza de qual é a intenção da pessoa, qualquer falha é secundária, porque aí a gente está olhando para o que a pessoa tem de interesse. Então, as falhas que eu já tive com o Zé, e as falhas que o Zé teve comigo, diante dessa vulnerabilidade do ser humano, ela está muito pequena diante das intenções. Então, é que muitas vezes a gente quer olhar, o Sérgio me causou isso. Isso no mundo corporativo é muito forte, né? Pô, o Sérgio é assim, ele é muito diferente de mim, olha o que ele fez. E eu esqueço todo um histórico de quando o Sérgio me ajudou, de quando o Sérgio me ouviu, de quando o Sérgio tirou um tempo para tomar um café comigo, para me ensinar algo. Então, eu carrego um pouco disso na minha vida, tentando equilibrar o olhar assim, poxa, qual a intenção da pessoa diante de tudo isso? E esse é o nosso histórico, meu e do Zé. Legal. Eu com o Universo, né? Começo lá atrás na área de educação física. O Zé tinha uma escolinha. Eu já vou emendar algumas histórias aqui. Por certo? favor, o espaço é seu, como eu falei, Lu. Fica tranquilo. Obrigado, meu irmão. E aí, assim, a gente começou, o Zé tinha uma escolinha de futebol, de salão, aqui numa escola em Santos, a gente é de Santos. E eu tava naquela fase de 15 anos que tu não vai nem para frente, nem para trás, tu não sabe o que tu quer da vida, tu tá... E aí ele falou assim, eu vou pôr esse moleque para me ajudar. E ele dando aula, e ele super novo, eu com 15, ele tinha 20, 21. E ele correndo de um lado para o outro, dando várias aulas, à noite de faculdade e tal. E ele falou, meu, eu preciso chegar no espaço para dar aula de futsal e que esteja todo o material preparado. E assim que eu comecei. E assim que eu comecei a entender responsabilidade, assim que eu comecei a entender o impacto das minhas ações. E aí ele foi melhorando, foi me dando mais espaço. Falou, agora você vai treinar goleiro. Me deu um livro, 1000 exercícios para goleiro. Uma coisa que eu hoje não recomendo para ninguém, teoricamente, você preparar alguém de 15 anos assim. Mas a minha formação veio nesse espaço e eu fui pegando um gosto danado. E é impressionante como eu não tinha o mesmo empenho na escola que eu tinha no trabalho. Então, eu estudava muito para estar lá, eu me preparava. Eu acho que eu fui entendendo um pouco qual era o meu espaço no mundo, sabe? Muito mais do que o esporte, estar com pessoas, ajudar pessoas a se desenvolverem, mesmo com 15 anos, ver aquele menino no futsal que era mais tímido, que ninguém chamava, e eu tentando trazer ele para participar. Então, eu fui construindo isso. Aí, quando eu entrei na faculdade, me candidatei para marketing, direito e educação física. Passei nas três, queria ser publicitário, queria trabalhar com marketing, me achava muito criativo. E aí fui descobrindo que educação física seria um caminho mais rápido para mim profissionalmente. E dali, então, atuando direto com educação. E na educação física escolar, sempre trabalhando com a questão do socioemocional. Então, muito mais do que a física, eu falava da educação. E todo jogo que eu fazia com os alunos, a gente fazia uma roda de... Hoje eu entendo que é uma roda de debriefar o que aconteceu, mas antes era uma roda de conversa, para o que vocês aprenderam com isso. E muitas das atividades que eu fazia na educação física escolar, ela se repete hoje no mundo corporativo, porque são competências da essência humana, e a gente precisa lidar com isso. Então, cooperação, solidariedade, olhar para si, ver os seus limites, lidar com frustração. Então, coisas que eu trabalhava lá, e aí nessa jornada, fui convidado a participar de um evento de cursos, oficinas sobre jogos cooperativos. E aí, aliás, hoje estava zapeando de manhã, vendo o jornal, apareceu o Fábio Broto, uma pessoa que abriu portas para mim no trabalho, dentro do projeto Cooperação. E aí eu fui, o que eu tenho que fazer? Cara, você tem que ajudar. Então, imagina que era um rodízio de atividade de pessoas dando oficina de jogos cooperativos, professores e tal, para a rede pública de amparo, eram, sei lá, 200, 300 pessoas. E eu sou sempre muito proativo, então eu comecei a levar água para os professores, já arrumava o material, já deixava, e fui só para aprender, não fui para ganhar nada. E o Fábio falou para o Zé, que o Zé era um dos professores, falou, poxa, traz o Lu para trabalhar com a gente, eu gostei muito da atuação dele. E aí eu comecei a ter um contato com esse aprendizado de adultos, que é a minha transição. E aí fui estudando, fiz uma pós em jogos cooperativos,
cada vez mais olhando para essa relação humana, trabalhando com a Unipaz, entendendo um pouco sobre todas essas conexões que se faz do ser, né? Eu acho que o ser é o caminho de desenvolvimento mais complexo que a gente tem, e comecei a dar oficinas de jogos cooperativos pelo Brasil inteiro, assim, só que eu ainda estava na faculdade. Então, tudo aconteceu muito cedo. Aí eu lembro que eu ainda estava no segundo ou terceiro ano da Faculdade de Educação Física, fui chamado para dar uma oficina de jogos cooperativos na USP, dentro do CPUSP, Centro de Prática Esportiva. O que é muito legal, porque eu era super jovem, fazendo uma faculdade em outro lugar, poder ter essa oportunidade, e confesso que esse vírusinho assim, de querer trabalhar com pessoa me pegou de um jeito muito especial. E aí entramos no mundo corporativo, o Zé abriu uma frente muito legal dentro da Natura, na época ainda no projeto de cooperação, e eu comecei a entender esse trabalho, como é que isso acontecia no mundo corporativo, entendendo linguagens. Acho que essa também, falei que não ia falar dos defeitos, mas falar das qualidades. Essa é uma qualidade que eu acabei desenvolvendo, a capacidade de alternar a linguagem. Acho que isso é importante quando a gente fala de aprendizagem e evolução humana. Acho que alternar a linguagem ela é muito saudável, mesmo porque você tem que se conectar com humildade, você tem que se conectar com empatia, você tem que se conectar com a conexão direta com a outra pessoa. E aí o Zé saiu do projeto, abriu a Universo em 2004, e aí eu fiquei um tempo no projeto, ele lá na UNO, e aí em 2006 ele me chama, falou, Lu, fechei um trabalho com todas as fábricas da Nestlé Brasil para dar treinamento comportamental. Isso era 2006, finalzinho de 2006. E eu não confio, assim, quem eu tenho que confio, que faz a metodologia que eu faço, que tem o trabalho, é você. Mesmo porque meu processo de formação é o processo menos produtivo do mundo, porque de 94 a 2006 é um tempo muito longo. Eu brinco com ele, falo, cara, como é que a gente vai formar novas pessoas? O meu processo ele foi muito longo, porque na verdade não foi longo, ele foi orgânico, né? Ele foi acontecendo de uma maneira ou de outra. E aí eu fui para a UNO e comecei a trabalhar. Em 2007 eu larguei a escola e entrei de cabeça nesse mundo corporativo. E tem uma passagem que eu gosto muito de trazer, porque eu acho que talvez a audiência olhe para isso. Sair do CLT para o mundo do autônomo é um desafio financeiro altíssimo. Então, quando eu começo a transitar do CLT para o autônomo, é claro que uma atuação no mundo corporativo pagava mais do que eu ganhava numa escola. E aí eu, inocentemente, falei, estou rico. Agora eu estou bem demais na fita. E essa não é a realidade. A gente precisa aprender a esticar dinheiro, porque o que tem nesse mês talvez não tenha no mês seguinte. Não é só o talvez, né? Deixa eu te corrigir. É quase sempre, né? É verdade. Não é uma variável, é uma exata que acontece. Claro, quando vem uma bolada boa, né? Mas você segura em 2 meses, né? Você sabe bem, né, Sérgio? A gente tem que esticar isso aí. Só que tem um agravante. Em 2008 veio a crise financeira mundial. E aí, sem trabalho e tal, enfim. Aí vende carro, faz um monte de coisa. E falei, eu quero continuar aqui. Perguntei para minha esposa, e aí? Acho que eu vou voltar da aula. Ela falou assim, qual é o teu sonho? Eu falei, meu sonho é fazer o que eu faço. Eu adoro fazer o que eu faço. E ela falou, então segue teu sonho, a gente tá junto, vamos de mão dada. Eu casei em 2006, ainda era tudo muito recente na minha vida e tal. A Rafa foi guerreira, então ela tá de parabéns. Ela foi. Não, ela é guerreira, ela é meu alicerce. Ela é, sabe aquela pessoa num time que tá caladinha, mas se sair tudo desmorona? Ah, que legal. Ela é bem isso, assim, aquela pessoa mais introspectiva, ao mesmo tempo. É um ela pilar sabe bem forte. Bem forte. Eu acho que todo mundo, agora falando também para a audiência, trazendo talvez um pouquinho de sugestões, né? Acho que todo mundo precisa se conectar com pessoas que tenham boas intenções na vida, com você, para ela mesmo, que te apoiem, que entendam os teus sonhos e que esteja do seu lado. E que, assim, torça pelo teu crescimento. Porque a gente vive num mundo muito competitivo, onde as pessoas nem sempre têm essa abertura que você tem, Sérgio, de dar voz, de dar luz, para pessoas mostrarem o trabalho, normalmente querendo muito mais promover a si mesmo. Então, entender quando você está no mercado de trabalho, entender quando você está no mundo corporativo, entender quando você está num círculo de pessoas, numa comunidade, quanto mais a gente tem esse espaço de crescimento coletivo, o individual se fortalece. Então, isso tem sido muito a tônica aqui da minha relação com a Rafa.
E venho transitando nisso, aprendendo, reaprendendo, desaprendendo algumas coisas que talvez seja o mais difícil, desaprender algumas coisas que não nos interessam. Mas essa aqui é um resumo da história do comecinho, viu, Sérgio? Muito legal, não? Que bacana. E assim, eu tenho algumas curiosidades. Você falou ali, né, que você foi, na verdade, jogado, você não planejou. Exato. Você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, com algumas ressalvas, que hoje, assim, com 47 para 48 anos, eu entendo. Respeitar um pouco o processo de maturação, porque não sei se seria possível com 20, 21 anos fazer isso, mas algumas coisas foram muito rápidas para mim, e isso, emocionalmente, tem um desequilíbrio, sabe? Não está ainda tão preparado, tecnicamente, sim, porque eu estudei muito, conhecia muito sobre o que eu estava falando, mas acho que ainda faltava uma preparação para tudo isso. E é muito louco, porque assim, eu estava brincando a diferença de idade de mim e do Zé, mas é pouco, 6 anos é pouco. O Zé também estava desbravando coisas, e eu também indo atrás, mas eu não sei se eu faria tudo de novo do mesmo jeito, mas adoraria fazer tudo de novo com as pessoas que eu fiz. Acho que esse talvez seja a grande reflexão, sabe? E a gente brincou aqui, um melhor, o outro. Não, acho que a questão é complementar. Ninguém é melhor que ninguém, né? A gente se complementa, então... E fica aqui meu abraço também ao Zé, que fez a conexão entre a gente, né? Falou super bem de você também. Ele com certeza te vê como um grande irmão, né? Que são, e um profissional acima de qualquer suspeita. Muito legal isso. E agora eu estou comprovando isso aqui. Eu já tive o prazer de estar com o Zé pessoalmente, com você, espero em breve também estar. Vamos tomar esse café, sem dúvida. Mas eu falo o seguinte, Sérgio, é igual o goleiro, a gente não pode elogiar antes que o jogo acabe. Vamos deixar mais, vai que dá um frango aí. Nada disso, imagina. Muito bom. E aí, como foi entrar nesse mundo, né, das empresas? Você saiu da escola, que é um universo, e o mundo corporativo é completamente distinto. É isso. Acho que foi um grande convite, primeiro, a entender os perfis, como eu falei, acho que isso muda muito, mas quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando de pessoas, isso não vai ter tanta alteração, mas obviamente está falando de resultado, a gente está falando de performance, a gente está falando de uma sequência de soft skills que são importantes, falar de competência voltado a resultado, e não falar de competências puramente por uma curva de formação que a gente tem no mundo educacional. Né? E eu tive uma oportunidade agora, essa semana, voltei para falar na escola do meu filho, que eu dou uma consultoria lá, e fui fazer uma aula de educação física na turma dele. Então, foi isso que eu estou conversando contigo, aconteceu ali de uma maneira muito efêmera, né, que foi voltar no tempo. Mas essa transição me fez muito, primeiro, acho que a maior aprendizagem que eu tive e que eu considero é entender a necessidade do outro. Porque quando você sai com algumas skills que eu tinha de lidar com formação de professores, com formação de adultos, ela não necessariamente se encaixa no mundo corporativo. Então, saber traduzir, porque nem sempre as pessoas que estão contratando um serviço e um trabalho têm clareza suficiente para te dizer a necessidade. E esse feeling, ele parte muito de uma escuta ativa. A gente pode ter várias técnicas, perguntas poderosas, perguntas que sejam, como diz um amigo meu, alamedas arejadas, para a gente pegar o máximo possível disso, mas existe um feeling que para mim é básico, assim, está 100% presente quando a pessoa está te contando. E essa transição por uma imaturidade de idade que eu tinha, ela foi um pouco difícil de acontecer, porque eu queria dar muito a resposta, né? E você entende bem disso, que é a questão do coach, né? Você está muito mais ali tentando tirar elementos que façam com que a pessoa, todo esse turbilhão que está ali misturado na mente dela, vire algo muito mais cartesiano. Não que eu vá para o cartesiano sempre, mas tem horas que precisa organizar esse pensamento de uma maneira que tenha seja clarificado para ela esse processo. Então, acho que essa transição, para mim, foi a que eu levei um pouco mais de tempo para fazer. E eu acho que esse é o sucesso. Porque, assim, existem agendas ocultas no mundo corporativo,
não é? A gente chega lá, tem todo um briefing maravilhoso, você chega lá, a história é toda outra. A gente também lida com pessoas que também ainda não têm tanta maturidade, são jogadas para dar um briefing, só que quem está pedindo muitas vezes não tem o tempo de vir conversar com a gente diretamente, então há um funil ali que muitas vezes não é benéfico para o processo. Mas eu acho que essa competência de traduzir necessidades é algo fundamental quando a gente fala de mundo corporativo. Aliás, acho que é fundamental quando a gente fala das relações, né? Expectativas aparecem em todo tipo de relação que a gente tem, né? Eu venho para cá como expectativa, você vem aqui também, né, nesse processo do CoachCast com outra expectativa, e a gente teve conversa. Aliás, o teu processo de mandar lá toda uma anamnese, uma pesquisa, achei aquilo incrível, porque ela acelera um processo. Qual é a tua linha? O que você trabalha? E para mim tem algo a mais, que é o cuidado. Eu acho que isso também é fundamental. Que legal. Isso eu levei tempo para chegar nisso, que eu sempre pensava assim, poxa, eu mando o convite, a pessoa indica o outro, e aí chegou um momento, eu falei, poxa vida, eu tenho que fazer essa anamnese, eu tenho que ter esse diagnóstico das pessoas aqui, porque fica uma conexão mais gostosa, e já pedi uma indicação também junto ali. Não sei se no teu já tinha a indicação de alguém. Eu acho que não, mas eu vim pensando nisso. Eu tenho uma pessoa para te indicar, inclusive, depois a gente conversa. Indique, depois você manda, aí vai ser um prazer entrevistar também. Porque a ideia aqui, né, a única expectativa que eu tenho é que a nossa audiência, a partir do que você trouxe aqui, se inspire também. Essa é a minha grande expectativa. Que legal. A minha expectativa é que, de alguma maneira, a minha história possa trazer reflexões, porque a inspiração vem de reflexões. Caramba, isso que ele falou talvez não seja a verdade absoluta, mas me fez pensar, porque aí tem muito da conexão do que aquilo é importante para a pessoa, né? De alguma maneira, a forma como a gente se conecta com alguém, vai cair as fichas, né? Vão cair as fichas, né? Também eu já estou entregando a idade, vão cair as fichas, é ótimo. Mas todos os orelhões, inclusive, do Brasil agora. Né? É uma pena, é uma pena. É uma pena. Mas eu acho que é isso, eu acho que as expectativas que a gente não alinha, esses dias eu fiz até um post sobre isso, joguei no LinkedIn, que é sobre os alinhamentos que a gente faz com os outros, né? E aí, num time é muito comum, vamos alinhar, qual o squad que eu estou trabalhando, vamos deixar tudo alinhado, a gente precisa entregar isso, tem começo, meio e fim, e é essencial que isso aconteça. E a provocação do texto que eu fiz era, e quando é que se alinha contigo? E aí eu volto na tua pergunta. Eu não alinhei comigo, as coisas foram acontecendo. E aí você, né, uma característica de desbravar, de entrar no confronto, não, como diz aqui em Santos, não arregar, isso foi acontecendo na minha vida. Mas qual alinhamento que a gente faz com a gente mesmo? Isso passa por maturidade, passa por tempo, acho que respeitar esse caminho é fundamental. Mas eu me considero um cara muito afortunado por ter tido as oportunidades que eu tive na vida, sabe? Porque as chances que eu tive, assim, de coisas que já aconteceram na minha vida profissionalmente, os lugares que eu acabei conhecendo, as pessoas que eu conheci, me transformaram de uma certa maneira, que talvez catalisou um processo de aprendizagem assim, de uma forma tão intensa que nenhum outro processo me ajudaria tanto. Mas volta naquilo, tem que estar presente, tem que estar inteiro. Então, acho que é um pouco dessa jornada aí. Que legal. Você trouxe aqui a tua sensibilidade também para com você e para com o meio, para poder usufruir disso tudo. Isso é sensacional, não tem preço, na verdade. Eu queria entrar agora, efetivamente, no que a Universo faz. Como é que vocês ajudam as empresas? Legal, obrigado pelo espaço mesmo de falar disso. A Universo, ela vem trabalhando com comportamento humano. E dentro de trabalhar comportamento humano, a gente instituiu uma educação lúdica, que é uma metodologia muito alicerçada pelo Zé, que a gente vem construindo lá de trás. Aí chegou uma hora que, assim, tem um empírico acontecendo, mas esse empírico precisa ter um arcabouço teórico. Tem muita coisa aqui, e aí precisa. E o Zé criou a pós-graduação em educação lúdica, criou em 2006, no Easy Veracruz, foi premiada, reconhecida pelo MEC, porque, assim, como eu falei no início, né, a gente estava conversando, a nossa área, ela hoje, ela é mal vista por algumas pessoas, deixa eu colocar bastante aspas nisso, mas, assim, existe muita gente fazendo de qualquer maneira, sem o cuidado, isso é muito sério, porque a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de coisas que são muito
cuidadosas para isso. A gente precisava alicerçar toda essa metodologia. E aí levar isso para a empresa é um aspecto da gente acelerar processos de aprendizagem, o lúdico. Que a gente vai ter a vivência, um jogo, uma música, uma dinâmica, e essa vivência ela vai conectar com uma experiência. A experiência do Sérgio é uma, do Luiz é outra, a da Rafa é outra, porque ninguém é uma tábula rasa, como diz Steven Pinker, né? A gente carrega um monte de outras atuações aí no mundo. E quando isso faz sentido para mim, eu vou para a terceira parte dessa teoria do ver, vivência, experiência e reflexão, que é como é que eu levo isso para o mundo. Porque também não adianta nada a gente ficar nesse aspecto e ser um dia gostoso, ser um dia agradável, ser um dia de muitas reflexões, mas se isso não tem impacto no dia a dia, isso não faz sentido nenhum. Então, aspectos como team building é o nosso carro-chefe, o que a gente mais tem feito aí nesse processo, assessment, aplicar assessment, que tem ajudado muito também no team building, porque o team building é feito de pessoas, muita gente cai nessa armadilha de pensar só no coletivo, mas o coletivo tem o individual, entender esse balanço entre o eu e o nós, trazendo muita questão da segurança do trabalho, mais um aspecto comportamental, e eu venho me debruçando nisso desde 2011, essa é uma frente que eu desenvolvo dentro da Universo. Então, a gente trabalha muito com a questão da neurociência aplicada ao comportamento humano na questão da segurança, porque isso tem um impacto muito grande para os líderes entenderem, né? Primeiro, nosso cérebro vai atuar para querer gastar menos energia e ter recompensa. E você, como estudioso da neurociência, que eu sei que sabe dessa linha que a gente segue. Aí você imagina um colaborador na área de produção, ele faz algo que vai ser mais rápido para ele, vai gastar menos energia e ele ainda vai receber um elogio no final, mesmo que ele tenha feito de uma maneira fora do padrão de segurança que tem, é muito mais forte para o cérebro dele que ele fez o certo. Porque ele não sofreu acidente, ele entregou mais rápido. E como é que a gente, como líder, as pessoas como líderes, podem desenvolver um olhar de proximidade para olhar nem tudo que teve um resultado, entre aspas, positivo para o teu cérebro, ele é algo positivo, porque ele pode trazer um impacto muito grande na sua vida, na vida das pessoas, um acidente. Então, trazendo esse aspecto sempre com a metodologia do lúdico. Então, quando a gente fala de percepção de risco, a gente vai fazer um jogo de aposta, sabe? De para ou continua, quanto que eu quero ir, e aí entrar com os teóricos que falam o quanto que a dopamina de receber recompensa no cérebro, ela é potente, ela é forte nesse caminho. E a gente fica, as pessoas não mudam, mas a gente não entende que isso tem um olhar. Como é que a gente pode se aproximar? Como é que a gente pode trazer um viés também de elogiar com aquilo que foi feito dentro do padrão, por mais que tenha levado um pouquinho mais de tempo? Porque também o líder está naquele turbilhão muito grande de entregas. Ele está o tempo inteiro entregando. E é muito difícil, às vezes ele tem 300, 200, até mais pessoas embaixo do guarda-chuva dele, que não dá tempo de ele ir lá na ponta olhar. Então, hoje a gente tem um treinamento de 16 horas só para falar sobre escolhas seguras de um líder, que é muito legal. A gente fala muito sobre speak up, né? Trazer essa segurança psicológica, porque, ok, se eu não, como líder, eu não consigo olhar tudo, como é que eu crio um espaço de segurança psicológica que seja potente? Crio não, ajuda a criar, porque nunca é do indivíduo, a segurança psicológica é do coletivo, né? Mas como é que eu dou espaço para isso acontecer? E o speak up, estimular que a pessoa fale livremente. Então, porque se o Sérgio é meu líder e eu não tenho essa segurança psicológica, dificilmente eu vou falar de um problema que está acontecendo lá na produção. Porque a gente não tem essa conexão, esse canal direto e forte para a conversa. E muitas vezes é difícil da liderança entender, porque, como eu disse, ela está muito envolta desse turbilhão do trabalho, e todos nós estamos. Então, sempre é um treinamento não de apontar dedos, de trazer para essa reflexão. E muitas vezes a gente divide em 2 dias, faz o módulo 1 num dia, o módulo 2 no outro, e do módulo 1 para o módulo 2, eu convido eles a olharem o que mudou naquele trabalho, não como um passe de mágica, né? O treinamento é um passe de mágica, porque nunca é, o treinamento nunca é, ele é parte de um processo importante, comercialmente falando,
talvez seja errado o que eu estou dizendo para vender os serviços, mas os meus valores e a minha ética precisa dizer, o treinamento ele é parte de um processo. Não adianta acreditar que ele sozinho vai lidar. Precisa ter uma cultura alicerçada nisso, precisa ter o apoio dos stakeholders, precisa ter todo um conjunto de coisas, mas que ele vai acelerar o processo, sem dúvida nenhuma. Aí do dia 1 para o dia 2, eles falam, caramba, hoje eu fui conversar, né, saí daqui, era troca de turno, e eu fui conversar com um colaborador, e aí eu vi, pela primeira vez, eu conversei com ele sem pressa, e ali eu consegui entender algumas coisas. Então, eu estou trazendo alguns exemplos que a gente humaniza relações, mas, ao mesmo tempo, é uma cultura de segurança voltada para resultado. Quem está falando de sustentabilidade, quem está falando de entrega, mas preservar o humano a todo momento. E tem um outro aspecto muito legal da UNO, estou meio que falando através dos portfólios, tá? Só para... Muito legal, muito legal. Que é transformação lúdica. Então, você imagina, compliance, cadernos de compliance, projetos de compliance, é muito grande, nem todo mundo vai ler, ou quase ninguém, para não dizer ninguém vai ler aquele calhamaço de informação. Então, a gente transforma isso em aprendizagem lúdica, para que as pessoas tenham acesso rápido e fácil das informações que são essenciais. Então, Goodyear, por exemplo, a gente fez todo esse processo de transformação lúdica, para a questão do compliance, Lisiplan, enfim, alguns clientes aqui também no Porto, algumas empresas aqui em Santos, porque é um processo de acelerar. A gente está sempre com pouco tempo para uma atuação gigante. E aí trazer elementos que catalisem, eu gosto dessa palavra, que catalisem resultado, que catalisem reflexões, e não do correr pelo correr, mas que a gente tenha esse espaço de agilidade. Então, mais ou menos é isso nessa história, assim. E muita coisa. Atuamos até com o mundo social, isso é muito legal de dizer, trabalhos dentro de penitenciária, assim, umas coisas que nos deixam muito orgulhosos. Trabalhamos com comunidade de maneira solidária no norte do país. Então, eu e o Zé, a gente esteve no RECA, que é uma comunidade extrativista, fica em Nova Califórnia, Rondônia. Uau. Assim, para mim, a melhor experiência de viagem que eu tive na vida é que eu passei uma semana naquela comunidade, atuando com eles e ajudando eles a cada vez mais despertar o senso coletivo e também entender as responsabilizações que existem num processo de produção, porque eles acabam vendendo insumo para uma Natura, acabam vendendo insumo para outras empresas. Então, as boas práticas de fabricação, as boas práticas de colheita é fundamental, mas isso passa pela comunidade, de gerar uma cultura. E eu fui tão bem acolhido naquele espaço, Sérgio, que até hoje eu tenho... Foi 2008, foi uma coisa incrível, sabe? É meio que um portal para alguma coisa. Eu sempre digo que num processo de trabalho, se a gente tiver paciência, calma e boa intenção, a gente vai olhar no que mudou na gente. Porque a história do outro sempre é impactante. Eu não sei se eu consegui resumir tudo, mas é mais ou menos por aí. Não, e como não? E bem legal isso que você falou, e é uma coisa que eu sempre falo aqui também, processo de coaching, mentoria, treinamento que eu faço, é que como você sai daqui? Legal. Esteja atento a isso. Por quê? Porque às vezes a gente está no piloto automático. Aí você está num treinamento, sexta-feira, eu não sei o dia que vai ao ar esse nosso episódio, mas numa sexta-feira passada a este dia que estamos gravando, eu fui para Itu fazer um workshop lá com uma turma de uma empresa de nutrição chamada Dux, até vou falar o nome deles aqui, foi sensacional. A galera que visita os nutricionistas, visita os médicos para falar dos produtos deles. E aí teve uma foto que tiraram eu lá no palco e tirou a foto assim. Aí eu vi, enquanto eu falando, explicando alguma coisa, uma galera no celular, a turma do fundão. Aí eu falei, a pessoa não está prestando atenção, porque nitidamente não era uma tela de anotação, né? Sim, era uma tela de... Talvez assim, pode ser que seja uma emergência e coisa, mas a gente está com isso hoje, né? Ao invés de estar presente, não, eu estou... E eu sou assim também. Às vezes a coisa não está, talvez, como eu queria, eu estou lá, distraído. A gente tem que tomar esse cuidado para não se distrair. Perfeito. Essa é uma luta interna, assim, né? Eu tenho um filho de 13 anos e é um desafio muito grande. E eu tenho um termômetro. Quando eu chamo ele para fazer algo, tipo, vamos correr na praia, vamos jogar bola, vamos andar de skate, vamos fazer alguma coisa. Se ele rapidamente não vem para cá, fala, pai, eu quero ir, eu quero fazer,
E eu perdi. A hora que eu perder para o celular é um momento de alerta para tudo isso. Porque, assim, o mundo acontece fora. Eu vivo muito no celular, por várias questões. E é uma dopamina barata que a gente recebe tudo isso. E o mundo está interconectado. É muito difícil a gente não, né? A nossa conversa toda foi pelo celular. Eu chego aqui, com tudo que a gente falou foi via celular. É verdade. Não é um aspecto da gente demonizar, mas eu acho que a gente está inteiro nas relações. Eu conversando com alguém, assim, eu percebo que a pessoa está fora, aquilo já me incomoda. O meu sobrinho, que é o filho do Zé, que trabalha com a gente, também é sócio, o Breno. Que legal. Ele fala, tio, é impressionante como você fica inteiro. Quando eu estou com alguém, eu tenho muito prazer. Eu fui aquela criança, aquele adolescente que ficava embaixo do prédio trocando ideia com o pessoal da portaria. Assim, ficava horas conversando. Porque eu gosto de gente, eu gosto de ouvir histórias. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Sim. E a nossa atenção, o nosso foco, ele tem um prazo de validade, tudo isso. Tem. E a gente precisa criar mecanismos que nos conectam a isso, para o trabalho, para as relações, para todos esses aspectos. E eu comecei falando da dificuldade, que às vezes tem que pegar um briefing de alguém, mas hoje eu tenho visto tanto mundo corporativo com várias pessoas interessadas em fazer mudança, principalmente nessa área da segurança que eu tenho atuado tão forte. Cada vez mais a gente precisa fazer diferente, a gente precisa atuar diferente. E você vê um desejo muito grande, porque a gente está falando de cultura, e é muito difícil estabelecer uma cultura de segurança para um período da vida que a gente não viveu isso. Você não viveu segurança da vida, eu não vivi a segurança. E uma das coisas que eu falo no treinamento, eu conto a história das viagens de Santos para Floripa. Meu pai tinha uma Caravan, né? E a gente ia no porta-mala da Caravan. Delícia! E é maravilhoso tudo isso, né? E imagina, meu pai fumante, meu pai era fumante, minha mãe era fumante. E aí tinha uma Caravan, minha mãe falava assim... 2 portas, né? Para quem não sabe o que uma Caravan, eram 2 portas, um carro gigante. Exatamente, com um porta-mala enorme. E a gente ia no porta-mala, minha mãe colocava lá um negócio para a gente ir no porta-mala. Eu demorei para ir, para dar esse upgrade, porque eu ficava enjoado, então eu levei um tempo, eu tinha que ir no banco de trás, se eu andasse lá atrás eu enjoava, e meu irmão e minha irmã tiravam um sarro de mim disso, até que eu consegui ir para lá. Era um MMA itinerante, que o pau comia lá, a verdade é essa. E a minha mãe falava para o meu pai assim, Darcy, não abre os vidros para as crianças não pegarem esse vento e ficarem resfriados. Só abriu o quebra-vento que tinha e ficavam fumando. Era um carro extremamente insalubre, Sérgio. E aí, outro dia, conversando com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, você lembra aquela viagem que a gente fazia para Santa Catarina na Caravan? E ela fala assim, puxa, filha, aquilo que era viver, né? Olha o pensamento dela. E eu falei, era legal. Pô, a gente era feliz e não sabia. E minha mãe, ela é uma mistura de Madre Teresa de Calcutá, extremamente solidária, com Dercy Gonçalves. Então, você imagina o que dá essa bomba atômica. Eu falei, não, mãe, eu quero falar que a gente era sobrevivente, porque o que a gente passou, e a gente... Você está dizendo, e me xingava até a minha 5ª geração, e você está dizendo que a gente era péssimos pais? Fique você sabendo que eu acordava mais cedo e fazia suco de laranja natural para colocar na térmica. E até hoje ela tem uma térmica vermelha de 5 litros, aquelas Termolar. Termolar, eu sei qual é. Nós tínhamos uma laranja, igual essa aí. A tampinha era o copo, Isso. Passava na boca de todo mundo. Ai, desgraça. Imagina, 5 litros solto num carro, numa brecada daquilo, paga na cabeça, mata. Que sensacional, Lu. E aí eu fui falando disso e tal, mas para trazer a cultura de segurança, ela não foi algo que a gente viveu. Não. Entendeu? Meu pai, ele tinha valores muito fortes, mas o valor da vida, e ele não fazia isso porque não nos amava, ou porque ele era um cara intransigente, ou porque ele era um cara sem preocupação. É porque a gente não viveu. Então, lidar com essa contracultura que a gente vem atuando ao longo dos anos é um desafio. Agora, imagina isso para o teu cérebro. Sempre foi assim, nunca aconteceu. Então, trazer relações lúdicas que possam ter um despertar de consciência para isso é o caminho que a gente vem desenvolvendo. Sensacional. Rapaz, eu estou aqui, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque está muito agradável essa conversa, porém, né, precisamos já ir para os finalmente aqui. E como as pessoas se conectam contigo? Como é que é fácil de te encontrar, achar o teu podcast também, que você é o host, você e o Zé, né? A gente tem lá nossas entrevistas, muito legal também. Você
é nosso convidado. Entrando a 5ª temporada, você vai ter que estar com a gente. Muito obrigado, estarei lá com muito prazer. Você não vai fugir, não, para contar suas histórias. Honradíssimo. É muito importante. Universo.com.br, unoeverso.com.br, lá tem todos os nossos contatos. Legal. Instagram Universo. O meu pessoal do Instagram é LFGrilo, @LFGrilo. E aí a gente funciona super bem hoje nas redes, e lá tem nosso canal do YouTube também, que é o Universo, tem bastante vídeo, bastante coisa acontecendo. Obrigado, viu, Sérgio, pela oportunidade, meu irmão. Estou muito feliz. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Primeiro, você deixa as pessoas super à vontade. Acho que isso é uma habilidade que poucas pessoas têm. Trazer leveza e profundidade na conversa é algo que não é para todo mundo. Eu te agradeço o espaço. Espero que tenha ajudado aí com a tua audiência, que eu sei que não é pouca. Muita gente conectado contigo. E sucesso para ti. Obrigado pela acolhida. Maravilha, e por favor, você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, vai lá, vai aqui na descrição desse episódio, segue a Universo, segue o Luiz Fernando Grilo, segue lá também todo o aparato que eles têm, que vocês vão ganhar muito, tenho certeza disso. Obrigado. Forte abraço, meu irmão. Um abraço para vocês que estão assistindo, e para você, Sérgio, um abraço forte.